Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa série de meditações no livro de Neemias. Hoje em Neemias capítulo 5. Nós vamos ler primeiramente Neemias 5, verso de número 1. É interessante você pausar o nosso vídeo, ler o capítulo todo para o melhor aproveitamento. Neemias 5, verso 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra e fale ao nosso coração. Além de enfrentarmos o mundo e o diabo, precisamos estar atentos aos ataques da própria carne. Os inimigos internos são tão ou mais perigosos, são sutis. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando o inimigo de nossas almas não consegue por meio de ataques externos, ele usará de ataques internos, ou lançando o joio no meio do trigo, ou lançando suas setas, armando ciladas e aproveitando-se de nossa carne. Uma coisa que não cabe na família do povo de Deus, na igreja, na comunhão dos santos, é o egoísmo. Nós somos um só corpo. Se um sofre, todos sofrem juntos. Não há como prejudicar o corpo sem que eu seja prejudicado. O egoísmo faz com que ocupemos o lugar de Deus. Faz com que os relacionamentos sejam utilitaristas. Faz com que eu me preocupe somente com minha felicidade. O meu próprio bem-estar está acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. É a solidão do ego. Thomas Merton certa vez disse: considerar pessoas, acontecimentos e situações somente à luz de seu efeito sobre mim é viver na entrada do inferno. O egoísmo vai na contramão do espírito cristão. A grande obra, como era chamada, para o grande Deus, estava sendo ameaçada por um grande problema interno. Um problema que surgiu entre o próprio povo. E nós vamos ver hoje, neste capítulo 5 de Neemias, como Neemias lidou com essa situação e que lições podemos aprender para a nossa vida hoje, para a vida da igreja, para os nossos relacionamentos. Nós vamos falar então, à luz de Neemias 5, sobre grandes medidas para grandes problemas. Em primeiro lugar, versos de 1 a 5, nós observamos aí um grande problema, que é um grande clamor. No decorrer da obra, começaram a surgir problemas que eram até então desconhecidos por Neemias. Além das ameaças externas, haviam ameaças internas. Um povo não está unido num só propósito. Uns estavam oprimindo e outros sendo oprimidos e pelos próprios irmãos. Além do problema que já havia, alguns dos judeus resolveram se aproveitar da situação para benefício próprio. Queriam lucrar em cima da desgraça dos seus próprios irmãos. A situação era tão grave que até as mulheres, que não podiam participar da vida pública, se manifestaram. E aqui nós encontramos 4 vozes clamando, 4 problemas identificados. Primeiro, havia aqueles que estavam clamando pela falta de alimento. Era um numeroso povo e não havia comida para todos. Os pais não tinham o que dar a seus filhos. Pense na situação triste que estava ali na vida do povo de Deus. Como é triste ver os filhos pedindo por alimento e você não ter nada a oferecer. Nós até nos viramos, mas ver um filho clamando com a barriga doendo de fome é extremamente doloroso à alma, é desesperador. Segundo, havia aqueles que tiveram que hipotecar suas propriedades para poderem sobreviver e hipotecaram aos próprios irmãos judeus e passaram a ser duramente explorados. Terceiro, havia ainda aqueles que pegaram empréstimo a juros altos para sobreviverem e pagar os tributos ao rei. Afinal, como um povo dominado pelo Império Persa, eles necessitavam de pagar impostos anuais à Pérsia para poderem garantir a sua própria sobrevivência. Quarto, havia ainda aqueles que se venderam e venderam seus filhos como servos. Não havia mais nada o que podia ser feito. O povo de fato estava em grande miséria, como relatou Anani. Percebam que o povo de Deus está passando por um momento de extrema necessidade, de humilhação, de sofrimento e de opressão. E nisso tudo, ao invés de serem solidários uns com os outros, aqueles que possuíam mais ainda estavam lucrando em cima dos seus compatriotas. A lei de Moisés permitia que se usasse de empréstimo ou de hipotecas e até mesmo que alguém oferecesse seus serviços em troca de abrigo, alimento e salário, como servos.
mas eram medidas que visavam socorrer ao necessitado. Os empréstimos deveriam ser sem juros, sem opressão. As hipotecas deveriam ser feitas de maneira justa e amorosa, e a prestação de serviço, como servos, deviam ser feitas de maneira justa, sem exploração e sem opressão, visando, na verdade, socorrer o próximo. As medidas visavam, então, o auxílio aos necessitados até que eles tivessem condições de se levantar. É tanto que no ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas, as terras devolvidas aos seus antigos proprietários e os servos eram libertos. A Igreja de Cristo não está imune, meu irmão, a esse mal. O pecado nos leva a nos vermos de modo individual e egoísta, a não nos importarmos uns com os outros, a olharmos só para o nosso bem-estar, para o nosso umbigo, a não percebermos as necessidades uns dos outros. Nós vivemos em uma sociedade extremamente individualista, egoísta. É diferente do contexto oriental de solidariedade, de nos vermos como um organismo. Nós nos vemos como seres individuais, autônomos. E é muito triste que chegue ao ponto de irmãos queixarem uns dos outros, que haja intriga, falta de perdão, ressentimento, que irmãos pratiquem mal a qualquer pessoa, principalmente aos da fé, que o irmão defraude o outro em todos os sentidos, não só material. Mas é certo que temos que ser realistas. Somos justificados e separados por Deus em Cristo, mas ainda lutamos contra o pecado. Somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. E onde há pessoas haverão conflitos. A questão é como nós vamos resolver esses conflitos. Mas em segundo lugar, o texto continua e nós vemos aí que para este grande problema há também uma grande solução, uma grande medida tomada por Neemias. Como reagimos diante dos conflitos? Ficamos irados, respondemos com a mesma moeda, nós injuriamos, espalhamos fofocas, maldizemos, murmuramos, nos vingamos, ficamos ressentidos, alimentamos intrigas. Paulo, em 1 Coríntios 6, 4-11, lidando com algo bem parecido de demanda entre irmãos, diz: Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Palavras do apóstolo Paulo ao nosso coração hoje. Nós devemos resolver os nossos conflitos, confrontar o erro, restaurar o perdido, mas acima de tudo confiar as nossas causas àquele que julga retamente, a Deus, e muitas vezes sofrer danos por amor a Cristo, sabendo que receberemos dele a herança da vida eterna. Mas quais são as atitudes aqui de Neemias? Qual é a solução que ele traz? A grande solução, as grandes medidas para este conflito. No verso 6 vemos que Neemias se aborreceu. Não podemos ficar indiferentes ao mal e à injustiça. A omissão é uma forma de injustiça. Seremos tão maus quanto. A palavra de Deus não proíbe de nós reagirmos às injustiças. Aliás, é uma obrigação. Irai-vos e não pequeis. Irar com ira bíblica, ou seja, uma resposta justa ao mal, é um dever nosso, ou nós vamos nos acomodar, ser coniventes com o mal. O problema é que dificilmente nós reagimos de maneira certa. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça
de Deus. Nós precisamos de Deus, do Espírito Santo e da sua palavra para podermos ter atitudes justas. No verso 7, vemos que Neemias também considerou. Neemias não foi precipitado em suas decisões. Ele pensou durante muito tempo sobre a situação e o que iria fazer. Provérbios 19:2 nos diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas em terceiro lugar, Neemias também repreendeu os faltosos, aqueles que estavam pecando contra Deus e contra o próximo. Neemias os exortou, Neemias confrontou o erro. E então Neemias, em seguida, convocou todo o povo, verso 7, para uma assembleia. A questão se tornou pública, e era pública. Então Neemias chamou todo o povo e tratou a questão publicamente, com coragem, firmeza, verdade, amor e misericórdia. Isto se parece muito com o que Jesus nos dirá orientando seus discípulos e sua igreja. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz que nós devemos repreender o nosso irmão faltoso. Devemos exortar nossos irmãos. Se o faltoso não responder, devemos chamar outros para nos ajudar e testemunhar. Depois, levar ao conhecimento da igreja, caso não haja arrependimento, e por fim considerá-lo como publicano e pecador, ou seja, como alguém que precisa de arrependimento e não pode mais ser considerado como irmão. Voltando a Neemias, observe que este servo do Senhor conduz a assembleia. Neemias apela a tudo o que eles possuíam e haviam recebido da parte de Deus. Olha como Neemias apela ao coração, a motivação que Neemias convoca no coração daqueles irmãos. Primeiro aí, Neemias apela à comunhão e ao amor. Várias vezes Neemias diz que eles eram irmãos, eles não poderiam fazer aquilo aos seus irmãos, eles eram ali uma família, uma irmandade. Em segundo lugar, Neemias apela à palavra de Deus. Neemias diz que eles estavam interpretando e aplicando mal a palavra de Deus para interesse próprio, estavam errando com a lei de Moisés, estavam aplicando de maneira errada nos relacionamentos e na esfera civil e social. Mas em terceiro, Neemias apela à redenção. No verso 8 aí, a palavra de Deus nos diz que Neemias apela à libertação do povo de Deus. Aquele povo havia sido liberto do cativeiro pelas mãos de Deus e eles não deveriam se tornar escravos novamente. Eles foram redimidos por Deus, salvos por Deus e agora estavam sendo oprimidos pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos estavam colocando jugo e às vezes nós fazemos isto. Colocamos julgos pesados, doutrinas de homens, mandamentos de homens, cobranças humanas a irmãos que foram salvos pela graça de Deus. Mas ainda, Neemias apela ao bom testemunho. Assim como os coríntios mais à frente, o povo de Deus estava envergonhando o nome de Deus com tal postura. Neemias ainda apela também ao seu próprio testemunho. Verso 10, Neemias não somente ordenou que se fizesse algo, mas antes de tudo ele mesmo deu exemplo. Ele dizia e ele fazia. Por fim, Neemias apela ao julgamento divino, capítulo 5, verso 12. E esses juramentos eram feitos sempre em relação a Deus. Aquela assembleia era um momento solene diante do Senhor. E a Igreja de Cristo também precisa resolver suas demandas com verdade, amor, firmeza, misericórdia. Não podemos empurrar os problemas para debaixo do tapete. Precisamos resolvê-los e tratá-los. A Bíblia nos orienta a exortarmos uns aos outros, a nos admoestarmos. Disciplina é algo bíblico e saudável para a igreja. Os reformadores consideravam a disciplina como uma das marcas da verdadeira igreja, além da palavra e dos sacramentos. Pela disciplina se mantém uma igreja pura, uma doutrina pura. A exortação visa a restauração do faltoso, a comunhão com Deus e com seus irmãos. Visa o bem espiritual e o seu crescimento. A exortação e a disciplina bíblica visa também o bem da igreja, a sua pureza e também a glória de Deus e o bom testemunho. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja pura, que trata o pecado de maneira firme, mas também amorosa e misericordiosa. Que não sejamos tomados pelo humanismo e o relativismo de nossos dias.
Que nosso compromisso seja glorificar a Deus, tratar o pecado a sério e nos preocuparmos com a vida espiritual e o crescimento de nossos irmãos. O mais triste de um irmão que nos prejudica não é o prejuízo em si que ele nos causou, mas é saber que há um irmão nosso andando em pecado. Em Cristo podemos ter esta percepção. Ou a carne, o mundo e o diabo nos levarão a sempre querer não ficar por baixo. Nós muitas vezes vamos assumir prejuízos, mas para um bem maior, para a restauração do nosso irmão e para a glória de Deus. E em último lugar, nós encontramos aqui também, além de um grande problema, de uma grande solução, um grande exemplo, versos 13 a 19. Muitos vivem dizendo, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Mas não é assim com Neemias. Neemias foi um governador que jamais usou de seu cargo para interesse próprio. Neemias toma atitudes práticas de ajuda a seus irmãos e convoca outros a fazerem o mesmo. No verso 13, a Bíblia nos diz que ao fazer isso, todos se encheram de alegria e louvaram ao Senhor. Se antes estavam clamando com grande dor, agora estavam louvando a Deus e alegres. O problema foi solucionado. A Bíblia diz que devemos suprir as necessidades uns dos outros. Em Gálatas 6,10, diz que devemos fazer o bem primeiramente aos da fé. O reformador João Calvino dizia que era contraditório e inconcebível que no meio do povo de Deus houvessem necessitados enquanto outros tivessem em sobra. Aqui não estamos falando de ideologias e sistemas políticos e sociais como socialismo, comunismo, marxismo. A igreja primitiva não era comunista, o que seria até um anacronismo. Mas toda a verdade é verdade de Deus até na boca do ímpio. A igreja cristã era muito mais do que isto. Ela não fazia estas coisas por algo imposto pelo Estado, mas fazia voluntariamente e de coração. Eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles se viam como irmãos, como uma família. A postura da igreja primitiva é de fato constrangedora, pois a motivação era a liberdade que eles têm em Cristo. É o fato deles servirem a Cristo Jesus e entenderem que tudo eles haviam recebido de Deus. Eles eram servos de Jesus Cristo. E é o amor, não a imposição. Era algo voluntário que eles dessem as coisas uns para os outros, que repartissem e suprissem as necessidades reais uns dos outros. A Bíblia não é contra a propriedade privada. Não é pecado termos coisas, possuirmos coisas. A Bíblia também condena, por outro lado, a cobiça, a inveja, a preguiça. A Bíblia condena aqueles que não trabalham e querem as mesmas coisas uns dos outros. Paulo diz que aquele que não trabalha não deve comer. Paulo não está falando aqui de necessidades reais, de um momento de desemprego. Paulo está falando de pessoas que não querem trabalhar, querem viver às custas uns dos outros. Não podemos financiar isto. Nós devemos suprir as necessidades reais uns dos outros. Deus promete, segundo a sua riqueza em glória, suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós cristãos temos motivos de sobra muito maiores e sublimes para sermos uma comunidade de amor e que cuida uns dos outros. Não precisamos recorrer e nos submetermos a ideologias que no seu todo, no pacote completo, trazem tantas coisas anticristãs como ateísmo, humanismo, idolatria do Estado, aborto, ideologia de gênero e por aí vai. Isso não quero dizer que é só no movimento X, na ideologia Y, que há problemas em relação ao cristianismo. O problema está no coração do homem e não há nenhum sistema político que corresponda perfeitamente ao reino de Deus, pois o reino de Cristo não é deste mundo, ele virá plenamente com a segunda volta de Cristo. Há alguns que se aproximam mais, outros que se aproximam menos. Há coisas boas em um ponto, há coisas ruins. Há tanto coisas boas e ruins de um lado ou de outro, num posicionamento X, Y, Z. Nós precisamos levar tudo cativo à obediência de Cristo Jesus, passar tudo pelo crivo da palavra e que a glória seja toda dele. Mas o problema central do homem está no coração e é o pecado, e não importa quem esse homem seja, de qual país, de qual cultura, de qual região, de qual posicionamento ele tenha, o problema vem do coração do homem
todos pecaram e carecem da glória de Deus. E glorificarmos a Deus e darmos toda a glória a Jesus Cristo e não a homens e a ideologias humanas. Voltando ao texto de Neemias, como governador, ele não explorou o povo para obter vantagens e riquezas. Neemias usou sua posição para fazer o bem ao povo, cuidar dos mais pobres, promover a justiça. Neemias não usou o dinheiro do povo para suas despesas pessoais. Neemias abriu mão até mesmo dos seus direitos. Neemias usou recursos do próprio bolso para abençoar. E Neemias muitas vezes sofreu até prejuízos. No verso 19 diz que Neemias fazia estas coisas para Deus. O seu relacionamento, antes de tudo, era para com Deus. Era o temor a Deus que levava Neemias a fazer aquilo que fez. Toda a glória é de Deus. Aqui nós temos um homem temente a Deus na prática, que vive a vida diante de Deus, reconhece a Deus e teme a Deus. E mesmo nos seus negócios, em todas as áreas da vida, leva o relacionamento com Deus a sério. Ele não vê o seu relacionamento com Deus separado do restante da sua vida. A sua religião, a sua fé, não é algo simplesmente privado, não é algo simplesmente que ele vive num departamento da vida, em hora ou outra da vida, como a nossa sociedade hoje fez. Levou a religião para o campo privado e tirou Deus do cenário da vida humana, das outras esferas. Neemias compreendia que Deus tem a ver com absolutamente tudo. Não há como deixar de ser fiel a Deus. E hoje para nós não há como deixar de ser cristão em todas as esferas da nossa vida. Concluindo, problemas aparecerão onde há pessoas, há problemas, haverão conflitos, pois somos pecadores. Precisamos de sabedoria, coragem, verdade, firmeza e misericórdia para exortar. Precisamos ser exortados quando erramos. Precisamos ser exemplo de integridade. Precisamos também de bons exemplos para seguir. Conflitos sempre existirão. A questão é como resolvemos os conflitos, se na carne ou na cruz de Cristo Jesus. Neemias era o oposto daqueles homens egoístas. E hoje nós seguimos alguém muito maior do que Neemias. Aquele que se fez pobre para nos enriquecer de bênçãos eternas e espirituais. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E não há exemplo maior e motivação maior de entrega, submissão, humildade do que do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso líder, o nosso Salvador. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós seguimos o verdadeiro líder, alguém muito maior do que Neemias. Se Neemias deu um bom exemplo, mas ele era também um homem falho. Mas seguimos a Jesus Cristo, aquele que se fez pobre para em tudo nos enriquecer. Aquele que mesmo sendo Deus se humilhou, se esvaziou, não levou em conta o ser igual a Deus, mas sofreu aqui entre nós e morreu uma morte de cruz para nos salvar dos pecados. E hoje ele nos exorta, possibilita e nos convida a ter este mesmo sentimento de humildade, de submissão, uns para com os outros. Que possamos, com Cristo Jesus, em Cristo, à luz da sua obra na cruz, tratar os nossos problemas, tratar os conflitos da igreja, tratar os nossos problemas de relacionamento, que além dos problemas que nos vêm de fora, das aflições que nós passamos, das provações, das catástrofes, das pandemias, não arrumar ainda mais problemas de relacionamento. Que esta unidade que custou tão caro,
mas que também não pode ser vivida sem a verdade. Primeiro vem a verdade, depois a unidade, pois a unidade está fundamentada na verdade da palavra de Deus. Sem verdade é mero ajuntamento, mas a verdade deve nos levar à verdadeira unidade. Por isso que Paulo vai dizer também em Filipenses que nós devemos lutar ardentemente pela unidade que nos foi dada pelo Espírito Santo. Que possamos resolver as nossas questões com verdade, com amor, com misericórdia, entendendo que todos nós somos pecadores. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que possamos exortar não para dizer simplesmente que estamos certos, mas que possamos exortar visando a restauração do faltoso e a glória de Deus, e que possamos tratar tudo isso à luz da obra de Cristo, e que o exemplo não só de Neemias, mas muito mais